Olá, estamos aqui. Eu sou Márcia Frigério para mais um Saúde One, nova temporada. E a gente começa o ano com uma importância muito grande para o Janeiro Branco. Janeiro Branco, saúde mental, e nosso tema de hoje é cuidados com a nossa saúde mental. Dorian Rojas, é um prazer tê-la aqui conosco. Não só você é uma referência para mim, saúde mental sempre foi, como é uma amiga muito querida. Então é uma honra e uma alegria tê-la aqui conosco. Olá, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade, Márcia. E sem dúvida, falar de saúde mental é falar de todos nós, é falar da importância do cuidado que foi relegado tantos anos, Exato. né? Então, acho que essa oportunidade eu que agradeço, Ai, para que que a bom. gente possa ampliar esse assunto e que a população consiga, de fato, acessar a sua saúde mental. Perfeito, Doria. E a gente vem de um trabalho na Secretaria de Saúde, trabalhamos para o SUS e pelo SUS a nossa vida toda, né? Você ainda está na ativa. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu currículo, porque assim, é uma coisa que quando eu aceitei esse convite, foi muito importante eu saber que a gente levaria para as pessoas que nos assistem informações verídicas, sérias, cientificamente comprovadas, que o Ministério da Saúde valida. Então, os órgãos competentes têm que validar, não é uma opinião só pessoal, né? Pode ter o seu jeito de explicar, mas você vai estar representando uma informação que para muita gente as pessoas vão se localizar nessa sua fala. Pode se apresentar para a gente. Obrigada. Então, meu nome é Dorian Rojas, sou psicóloga de formação, há 40 anos formada na Unisantos, aqui em Santos, e sempre tive a experiência na clínica, desde recém-formada, com especializações em diagnósticos, em violência contra a criança e o adolescente, e a partir de 2004, concursada da Prefeitura de Praia Grande, onde eu exerci vários cargos, né? Coordenação de saúde mental, depois coordenação do programa IST-AIDS, depois coordenadora das especialidades e até há 2 anos atrás, eu era subsecretária de Atenção à Saúde Nossa. na Prefeitura de Praia Grande. Trabalhei em Santos, Isso. né, que foi muito prazeroso como coordenadora de saúde mental, e com você, Márcia, onde a gente pôde fazer projetos bastante importantes, inclusive, né, o consultório na rua, que até hoje, né, nos encanta a possibilidade de mais uma porta de acessibilidade para a questão das pessoas em situação de rua para o SUS. Verdade, Doria. E você sabe que eu já te admirava como profissional e a gente percebe no seu currículo a sua vasta experiência clínica e também de gestão, né? Então, quando a pessoa consegue vivenciar essas duas fases, essas duas áreas, é muito completo para quem você vai acolher, né? Você vai levar o que há de melhor, mais atualizado para as pessoas. E realmente, quando nós a convidamos para trabalhar na coordenação de saúde mental, é uma área nevrálgica, é uma área que depende muito da equipe. Nós temos uma rede pronta em Santos, mas que precisa, claro, ter pessoas envolvidas, especialmente cuidando dessa rede. Porque saúde mental, você pode ter uma especialidade, um lugar específico para atendimento, mas ele vai estar em todos os lugares, vai estar no pronto-socorro, vai estar na atenção primária, vai estar na especialidade. Então, é uma área que tem interface com toda a rede, né? Então, não é qualquer pessoa mesmo que teria isso. A gente teve uma honra de tê-la conosco e já faz 10 anos, né, que isso estivemos juntas nessa gestão aqui na Secretaria de Santos. E hoje você está como psicóloga, além de já ter tido esses cargos lá em Praia Grande, você hoje atua como preceptora de residência, né? Conta isso pra Isso. gente. Então, isso é uma experiência muito importante que o SUS vem avançando, que eu espero que os municípios cada vez mais olhem para a questão da saúde mental. Perfeito. Então, dentro da atenção básica, que tem como o grande princípio a integralidade, o cuidado integral das pessoas, não poderia faltar as questões de saúde mental, de fisioterapia, enfim, todas as áreas que compõem esse cuidado integral. Então, hoje eu faço parte das equipes EMULT, tá? Que são equipes que vieram para fazer todo o matriciamento. O que quer dizer isso, né? Possibilitar as discussões com as equipes
da estratégia da saúde da família, ampliando esse olhar e esse cuidado. E junto com a residência multiprofissional em saúde da família e comunidade do município de Praia Grande, onde também é um novo desafio muito interessante. Com certeza. Porque você vem e conversa com os jovens te desafiam, e isso potencializa cada vez mais a nossa prática e o nosso cuidado. E também continuo no consultório como psicóloga clínica diariamente aqui em Santos. Onde que é seu consultório? Na Avenida na Costa, 259, Conjunto 64. Aqui em Santos. Aqui Eu digo que Santos. você só tem vago da meia-noite às 5. Porque você Mais trabalha ou o dia menos. todo em Praia Grande e atende no consultório até altas horas, que eu sei. Sim, depois das E Dorinha, 17. quando você fala dessa equipe multi, para quem nos assiste, é multiprofissional, quais as profissões que estão envolvidas nesta equipe de apoio para a atenção primária? Então, no caso, os municípios podem optar. Na equipe onde eu estou inserida, nós temos a fisioterapia, onde promove a reabilitação. Ai, sensacional para atenção primária. Fundamental para atenção primária. Temos a ginecologia, a pediatria, certo? Que vai dando exatamente todo esse apoio às equipes. Então, na hora em que você propõe esse atendimento, muitas vezes compartilhado, então a gente também tem mudança de modelo, a gente amplia o modelo compartilhado, amplia o modelo de cuidado e vai se afastando do modelo ambulatorial, onde correto. a pessoa chegava, você mirava na doença e não na pessoa. E hoje a gente, então, tem toda essa proposta de ampliação, de apoio, porque também você potencializa os médicos, os enfermeiros. Então, nós trabalhamos com assistente social e isso vai nos dando essa possibilidade. E você, como psicóloga, acompanha? Isso, acompanha os casos. Dentro da atenção básica, que todo mundo fala que é básica, mas é extremamente complexa. Exato. Porque é lá, né, nas unidades de saúde próximas do território, onde surgem, né, todas as problemáticas vividas pelas pessoas. E que é fato que 80% dos problemas são resolvidos nessa atenção primária. Eu Sim. também acho essa palavra básica, ainda bem que estão tentando modificar e falam mais agora de atenção primária à saúde. Porque de básico mesmo não tem nada, Não né? tem nada. É de uma complexidade imensa. Exato. Ai, que bom, Dorian. Essa sua experiência vai muito nos ajudar nesse bate-papo. E como nós estamos em janeiro branco, por que esse laço de conscientização que a gente já tem? As pessoas lembram muito do laço rosa, do outubro rosa, né? Por que a necessidade de falarmos logo em janeiro desse janeiro branco? Sim, quando nós falamos, né, de janeiro branco sobre a conscientização da saúde mental, e que, né, a própria campanha do Conselho Regional de Psicologia, Saúde Mental de janeiro a janeiro, Olha, a gente pode ampliar um pouquinho para o histórico, tá? Então, é fundamental nós termos a percepção, a realidade em que a saúde mental sempre foi relegada. exato. Né? Nós temos a institucionalização, historicamente, das pessoas com transtorno mental. Elas eram afastadas da sociedade. E isso é cultural. Os transtornos mentais, historicamente, eles foram confundidos, inclusive, com questões demoníacas, com questões onde não se aprofundava, de fato, o cuidado. Daí o preconceito tão grande até os dias de hoje, né? Exatamente. O estigma e o preconceito fazem com que, muitas vezes, essas pessoas não cheguem ao tratamento porque elas não identificam aquela situação como uma situação de sofrimento. Elas identificam o sofrimento próprio, mas não identificam a possibilidade do cuidado e do tratamento. Então, o que acontece? É necessário conscientizar. Exato. E muitas vezes sentem vergonha dos seus sinais e sintomas, né? Tem vergonha de dizer no trabalho que tem isso, de perder o emprego, de dizer para o companheiro e o companheiro não compreender. Às vezes a própria família não compreende, né? Sim, e essa é uma questão cultural e que eu acho que oportunidades como essa nos traz a possibilidade de ampliar. A depressão é um dos transtornos que mais acomete o mundo. 300 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão.
Isso aí, Dorian, vamos fazer um corte nesse detalhe que você falou uma coisa importantíssima. Preste atenção no que ela está falando. Depressão é um problema antigo, atual e que vem aumentando e nas diversas camadas sociais, nas diversas faixas etárias. Vem aqui que a gente vai continuar falando sobre isso. Então, 300 milhões de pessoas são acometidas pela depressão no mundo. No mundo, meu Deus. No mundo. Fora a depressão que acaba estando como pano de fundo de outras doenças que se desenvolvem. Ah. Então, nós temos um quadro extremamente importante para ser olhado. Né? O Brasil é o país com mais números de pessoas deprimidas da América Latina. Ai, que ranking mais triste. Muito triste. Tá? E para você ter uma ideia, a maioria delas são mulheres. Olha só. Né? 20% das pessoas são mulheres que são afetadas no Brasil. 11 milhões de brasileiros vivem com transtorno da depressão. Meu Deus. Né? Qual a faixa etária de mulheres mais acometidas? Mais acometidas, a gente tem percebido, né, que são mulheres da adolescência. Olha, já. Inclusive, eu acho que a gente vai estar podendo explicar um pouquinho mais, ampliar essa questão da adolescência. Mas as mulheres em idade a partir de 15 anos e pela vida, né? Homens também, né, têm o transtorno, muitas vezes com mais dificuldade de serem, né, olhados, entendidos e compreendidos, porque esse estigma que acompanha, né, de fragilidade, de fraqueza, de frescura, né, que acompanha historicamente, e as pessoas então não identificam e não se sentem compreendidas. E mais dificultado ainda pela nossa criação, onde o homem tem que não chora, ainda tem isso, né? Sim. Que homens pensam que não se pode chorar, eles se travam, têm vergonha de dizer que estão fragilizados. Sim, numa sociedade que principalmente, né, hoje, claro que ela cobra, né, de homens e mulheres, mas dos homens ela cobra extremo desempenho. Então, uma patologia física, muitas vezes, faz com que o homem, então, realmente seja afastado, porque ele não tem como desempenhar a sua função. Tá. A questão do transtorno mental, uma depressão, nem sempre é reconhecido e ele não se coloca. Olha a gravidade. A gravidade, eles, né, tanto homens como mulheres, chegam a um nível de estresse tão absurdo, porque eles tentam continuar sendo potentes. E não tem energia para isso. E não tem energia. E aí a gente cai, né, infelizmente, num quadro muito mais severo, que chega até as questões de suicídio. Meu Deus. Tá? Então, e isso vem aumentando. A gente tem ouvido falar sobre isso, porque antigamente não se tinha acesso a essas informações. Hoje a gente busca essas informações e vai ficando chocado como o índice de suicídio tem aumentado muito entre jovens. Sim. Então, a depressão, a questão do transtorno mental, a gente tem que entender quais são os fatores. Isso. Tá? De risco que vai formando esse quadro. Tá? Podem ter antecedentes familiares, tá? Mas não necessariamente, mas é mais um fator. Correto. Porém, quando a gente entende o transtorno mental como multifatorial, ou seja, ele é o transtorno que tem as questões sociais, as questões relacionais, as questões do estresse. Amplo. É muito amplo. Então a gente traumas, né? Traumas, enfim. Então a gente precisa ir entendendo todas essas situações e a vulnerabilidade. Então a gente começa a entender por que crianças e adolescentes e mulheres estão, né, nesse ranking, infelizmente. Isso. Porque não deixa de ser uma população mais vulnerável. Homens acabam, infelizmente, a maioria, eles se suicidam mais do que mulheres, porque o desempenho lhe é cobrado extremamente. Que informação interessante. Os homens até se suicidam mais. Sim, mas não põe para fora aquilo, isso, né? Com mais dificuldade de cuidado e tratamento. Tá? As mulheres, apesar, né, da dificuldade, elas convivem mais com a depressão. E hoje os jovens,
estão mesmo ampliando. Para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, coloca que, infelizmente, a gente tem um suicídio de jovens, de 3 jovens por dia Nossa no Brasil. Senhora. Então, são números muito alarmantes e que precisam ser cuidados. E em qualquer classe social isso, né, Doriana? Isso. Em qualquer... Né? Então, quando a gente olha para as questões, né, pessoais, né, dos gatilhos próprios, das dificuldades, quando a gente olha para as questões amplas e sociais, culturais e relacionais... É uma gama de coisas que possibilitam os sintomas Tá. em saúde mental, e é claro que a depressão. E nós começamos então, Márcia, não dá para falar desses transtornos sem pensar na violência. Exato. Quando a gente até pensa... porque a gente ouve muito aquela questão de falar, até por conta das redes sociais, as pessoas às vezes, a fuga é a rede social. Tenho 5 mil amigos. Não, amigos virtuais, né? Sim. Então as pessoas também estão mais isoladas. Elas pensam que estão muito carregadas de amigos, mas é uma amizade virtual. Isso acho que, né, no caso da depressão, piora. E a gente ouve aquela frase dramática sobre a geração mimimi. Quer dizer, eles simplificam, desqualificam um problema tão sério, chamando de mimimi. Quer dizer, então a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer estudar, a pessoa não tem condições de fazer isso, fica nesse mimimi, querendo ficar num quarto trancada. Sim, e acho que você está trazendo, né, fundamentalmente a importância, né, de a gente ter esse olhar integral. Perfeito. O quanto os pais, ou vou colocar mais amplo, o mundo adulto hoje olha para o adolescente ou para a criança. Avançamos, a gente não pode dizer que não avançou, tá? Mas ainda há muito, né? Há muito que se fazer. Por quê? Como a gente está também numa transformação de processo, e eu acho que é importantíssimo a gente avaliar o ser humano, todo mundo... Qual será a área do ser humano mais importante que a gente tem que olhar? Muitos respondem que é a liberdade. Olha. É claro que a liberdade é fundamental, mas ser humano não sobrevive se não tiver cuidado. Nós somos, né, do reino animal, os animais mais dependentes de outro ser humano. Eu acho isso tão interessante. Eu ouvi exatamente isso essa semana, onde não somos seres solitários. E falou, até a prisão, se você perceber, a pessoa que está encarcerada e ela vai para uma solitária, ela pode enlouquecer. Ela está sendo castigada. Então, solidão, estar solitário não é uma boa. Nós somos seres de convívio, né? Não necessariamente você necessite de um convívio amoroso, mas sim o convívio de gente, né? A gente precisa conviver com gente. O convívio amigos. Afetivo. Exato. Então, como que os pais estão olhando para esses filhos? Como que os pais estão conversando com esses filhos? Como é que os pais estão percebendo? Eu tenho um projeto em escola na Praia Grande, que a gente trabalha com os adolescentes dentro da escola. E esses adolescentes foram escolhidos pela escola, que eram adolescentes exatamente com transtornos de automutilação, já de algumas tentativas de suicídio. E é um trabalho extremamente interessante, porque numa das nossas participações com eles, a gente solicitou que eles fizessem, através da arte, o que eles gostariam que os pais soubessem deles. Olha. E foi impressionante. Nós pedimos que fosse anônimo, só através de desenhos ou figuras, enfim. E muitos se viram nesse quarto escuro sozinhos, fazendo a cama e a solidão. Nossa, apareceu isso nos desenhos. Apareceu olhos enormes desenhados. E por que você não me olha? A necessidade do olhar atento. Exato. Ou orelhas grandes desenhadas, porque você não me ouve. Pedido de socorro, literalmente. Um pedido de socorro, literalmente, e que você não pode minimizar como mimimi. Com certeza. Você percebe que a gente ainda carrega esse estigma e esse preconceito quando a gente olha para essa situação como mimimi.
E nós temos jovens potentes, jovens criativos, Sem dúvida. que você, à medida em que você facilita, eles colocam ali, né, todas as suas condições, todas as suas dificuldades, como todas as suas potencialidades. Então, a violência é preciso ser olhada, porque parece como se ela fosse, né, uma continuidade geracional. Porque à medida em que adultos se tratam de forma violenta, Isso. eles estão ensinando a os filhos também que a violência é a forma de cuidado. Perfeito. Inclusive, nós temos uma lei super recente, né, Dorian? Desse mês, né, de janeiro. Sim, dia 15. Fale sobre ela pra gente, que tem tudo a Sim. ver com essa questão da violência no ambiente escolar ou similares. Sim. Então, a gente foi sancionada a lei, Ah. né, em que agora é crime, de fato, com Que bom. penalidade, né? Mudança As no va- Código Penal, inclusive, né? Exatamente, do descuido dos jovens nas escolas, mas Olha. E o principalmente despreparo até, né, no sim, trato. o despreparo no trato. Isso é algo que a gente precisa aprofundar, Tá. porque também precisamos cuidar dos nossos profissionais. Exato, apoiar esses professores que Apoiar os professores, apoiar os coordenadores. Então, nós estamos falando de saúde mental de todo mundo. estão de todo mundo, né? exatamente. Então, o mais frágil é o que mais vai ser penalizado nessa cadeia de sintomas e de transtornos. Tão E essa injusto, é. lei vem, né, com possibilidade muito grande de a gente ampliar, porque ela coloca o bullying realmente Tem até uma como figura crime. desta lei aí, se a gente puder já passar aqui, tem uma figura, esta. Isso. Essa é a nova lei de agora, ó, 12 de Isso. janeiro. Isso. Onde realmente coloca o bullying como crime. Olha, O bullying, né? A gente criminalizou realmente o bullying. Criminalizou Isso que a o gente bullying. esperava há tantos anos, né, não... Dorian? Isso. Ele é, né, uma sistematização de um estresse absurdo para o outro. Uma incompreensão imensa da Uma sociedade, né? incompreensão e uma, né, uma sistematização de agressões. Perverso até. Perversos, sem dúvida nenhuma. dúvida. Feitos por outros jovens, muitas vezes. E o que nós precisamos olhar? Né? A gente tem que olhar para esses jovens que praticam o bullying, Certo. tá? Como temos que olhar para os jovens que são vítimas do bullying. Tá. E aí, esse bullying faz com que essas pessoas vão se sentindo cada vez mais deprimidos, mais incompetentes, mais impossibilitados. E que muitas vezes a gente chega às questões, né, da automutilação e até o suicídio. Olha, Como o cyberbullying. Né? Infelizmente, bom você falar sobre isso. isso. O cyberbullying também está, né, Previsto nessa nessa lei, lei. previsto nessa lei como crime, Ah. e trazendo essa questão, né, de que nas redes sociais a amplitude da violência sistematicamente produzida contra aqueles jovens, eles, né, potencializam a sua condição de adoecimento. Gravíssimo. Gravíssimo. E essa questão da internet, ela tem propiciado novos conhecimentos, tem o seu lado positivo, é claro, mas também tem alienado as pessoas, né, Doria? As pessoas têm uma necessidade de mostrar só a felicidade, ou uma pseudo-felicidade. Só se mostrar quando você está penteada, bem vestida, maquiada, ou num lugar bonito. Tem gente que põe até painel atrás para dizer que estou na praia. Quer dizer, há uma necessidade de mostrar uma felicidade que não é necessário que seja todos os dias iguais. Nós vamos ser todos os dias estarmos no lugar que a gente gostaria com as pessoas, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. As pessoas estão com dificuldade, então elas transformam numa questão empírica ou virtual uma realidade que elas muitas vezes não têm e que nessa de se mostrar, às vezes mostram seus corpos, né? E o que vai ficando mais grave, e os psicopatas, eu chamaria até assim, manipulam isso, e eu tenho visto casos tristes demais que me tiram o pé do chão de suicídio entre jovens, porque ele se mostrou muito feminino e aí já foi crucificado. Assim, é do mesmo jeito que a internet, ela coloca no pedestal a pessoa, ela enterra. E isso é muito perigoso, então as pessoas têm que realmente ter um apoio muito grande para lidar com isso.
E eu acho que você, como psicóloga, deve ter um trabalho imenso. Todos nós temos, eu como enfermeira, os médicos, os fisioterapeutas, nutricionistas. Quem não é da área da saúde, claro que também, porque é mãe, é pai, é tio, é responsável por alguém, por alguma vida. Eu acho que o trabalho de vocês é tão infinito, é tão grande, porque a dimensão, eu percebo, só tem aumentado. Eu não estou conseguindo enxergar, você poderia até dizer isso para a gente, e até queria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo, a gente está falando de depressão, você já chegou no mais grave da depressão, que é possível, as pessoas não podem desprezar a possibilidade de suicídio mesmo. Quais são esses sinais e sintomas que tanto as pessoas individualmente têm que ficar atentas, quanto as pessoas ao redor? Eu preciso olhar as pessoas que eu amo, que estão perto de mim, se estão com um comportamento que merece cuidado. Então, insônia são... Tem até um slide aí, talvez, que mostra o que é depressão, ou quais os sintomas para as pessoas já irem acompanhando, mas eu queria que você fosse esse aí, ó, o que você deve saber sobre depressão. Isso. Ela é a insônia. Insônia, olha aí. Sim, a insônia. Transtornos alimentares, tanto, né, não vontade de comer, como, né, comer demasiadamente. Tá? Tristeza, né, desânimo, angústia, ansiedade. E aí a gente vai ampliando palpitação, né? Que aí você também vai ampliando as manifestações e cada vez mais menos desejo, menos prazer, que vai acometendo. Parece que a pessoa está morrendo em vida, né? Exatamente. E a gente, ouvindo você falar, Doriana, até fica preocupada, porque a gente sempre tem 2 ou 3 desses sinais aí, né, que você fala. Na nossa vida corrida, no nosso dia a dia, nos nossos embates na vida, a gente sente isso. E quando saber que a gente está com uma situação que já fugiu, quer dizer, se eu me olhar no espelho, eu não sou mais aquela pessoa viva, meu olhar não está vivo mais e eu preciso de ajuda. Quando que a gente deve se mover? Ou quando que as pessoas ao nosso redor têm que pegar pela mão e falar, vamos lá, vamos procurar ajuda? Sim, acho que é muito importante. Então, tem fases da vida de luto, por exemplo, ou de rompimento de relacionamentos, certo? Ou de uma situação difícil que você está passando e que você não se deveria confundir a tristeza, o choro, né? E a falta daquela situação você vivida. Ela está de acordo com o que você está vivendo. Você está respondendo o seu comportamento. Isso é esperado diante de uma perda. De uma perda, né? Eu lembro sempre uma vez, né, que numa situação, e alguém chegou para mim e falou assim, mas os pais se separaram, ele está com 4 anos e não para de chorar. Eu falei, nossa, que saudável. Me estranharia a criança não perceber como se nada tivesse acontecido. Tem razão. Então, essa é uma questão. Porém, quando isso passa, né, um tempo a mais, tá? Ou começa a se associar com outros sintomas, então a gente começa a sair de um comportamento esperado, de uma tristeza, enfim, e passa a começar a olhar para a questão patológica, para a questão do transtorno. Então você está nos dizendo que tristeza é uma questão esperada diante de várias situações da vida, e depressão é outra. Então, eu posso dizer que depressão é uma doença, né? Sim. O gatilho da depressão pode ser trauma, pode ser genético, pode ser N fatores, né? Sim. Para esse gatilho. Sim. Tá. Ansiedade, estresse. Então, quando a gente volta na questão da mulher, né? As mulheres ainda são menos ouvidas. Elas ainda são mais vítimas de violência psicológica. Elas ainda Existem são mais... vários tipos de violência, né, Doriana? Isso. E a violência psicológica... A gente pensou na física, né? Que apanhou, que bateu, que tentou matar. Sim. Mas tem a violência psicológica que é diária. A financeira, né? Onde a pessoa é privada. Isso. A financeira. Então, essas violências vão diminuindo o potencial. Você imagina, né? Uma mulher diariamente ser menosprezada por aqueles, né? A quem ela ama. Tem razão.
Tá? Então, é muito difícil você manter uma autoestima, é muito difícil você manter uma situação em que você realmente continue saudável. E aquela imagem da Mulher Maravilha, ela tem um perigo, né? Porque a gente às vezes se investe, assim, reveste de uma imagem de heroína, de fortaleza para os nossos, para mostrar para os nossos, para eles nos admirarem, até para os colegas, os amigos nos admirarem. E nisso a gente demora, fica mais tardio buscar ajuda, porque você demora para se reconhecer adoecida. Sim, importantíssimo isso, Márcia, porque a depressão não é fraqueza. Olha. Muito pelo e contrário. Nem um fracasso, né? E nem um fracasso. A depressão é o cansaço dos fortes. Olha. E eu penso Nossa, que me deu até... Sim, é o cansaço dos fortes, né? Quando você se reveste, ou quando se reveste de Mulher Maravilha ou de um super-herói, você sai da sua humanidade. Olha, tem razão. E aí, de novo, você não é olhado por esse mundo. E continuam as cobranças, as cobranças, as cobranças. E aí todos somos humanos. E quando a gente olha para uma crise, e aí como psicóloga, tá? Que eu vou gostar de você falar, quais são os caminhos, o que se tem para enfrentar, isso que é uma dimensão maior do que se eu estivesse falando aqui de uma doença crônica, uma hipertensão, um diabetes. Isso aí é uma coisa muito grande e que pode acometer qualquer pessoa. Eu queria que mostrasse aquela foto dos caminhos, onde você vai nos dizer um pouco de esperança, o que tem por fazer. Olhar para essa questão dos caminhos, e é isso que eu estou te dizendo, e não se revestir de Mulher Maravilha. Correto. Ou não de super-heróis. Muitas das vezes, nós humanos, né, queremos chegar em algum lugar. E até trilhamos metas, não tem nada insano nisso. Porém, a gente não olha o caminho. A gente não se percebe o que está ao meu redor. Está focado tanto aonde quer chegar, mas esquece de... Esquece. Então, eu vivenciar quero viver esse caminho relacional. Então, correto. O que aquela relação hoje me proporciona? Talvez ontem me proporcionasse uma situação, hoje me proporciona. Verdade. Quem é o meu filho bebê, o que ele deseja e o que ele necessita? Quem é meu filho criança, o que ele necessita e o que eu, né, desejo? Mas esse caminho está diferente e eu preciso olhar. E todas as minhas relações de trabalho, todas as minhas relações sociais e toda a minha relação com o mundo. Sim. Porque eu só olho o fim, mas eu caminho hoje. Então, a ansiedade... Eu estou aqui, né? Exato. A ansiedade é esse chegar lá. Tá. Mas é hoje que eu vivo. E a depressão e a angústia é o ontem. Correto. Então, é hoje em que eu vivo. Qual é o meu caminho? Tem caminhos com mais árvores, caminhos com menos árvores, com árvores lá no fundo. Tem um sol lá no fundo. Tem um sol lá no fundo. Tem um banco para sentar. Exato. E como que as pessoas hoje vivem tudo isso? E aí é como eu estava te dizendo, a crise, muitas vezes o sintoma, se for bem acolhido e bem trabalhado, é uma grande oportunidade para você olhar para esse caminho e mudar. Nossa, sensacional. E você escolheu as pinturas do Van Gogh por quê, Doriane? Então, pode até colocar, se pode quiser. Colocar a próxima. Eu Van achei Gogh, muito interessante você falar do Van Gogh. Sim, o Van Gogh, né, foi um gênio, sem dúvida nenhuma, que viveu, eu na exposição do Van Gogh, e que viveu com o transtorno mental durante toda a vida. Ele teve esse sofrimento mental Teve esse sofrimento saliente, mental saliente e criou os girassóis. O que é a potência de um girassol? Eu amo, nossa, para mim é um símbolo. Então, acho que ele traz essa possibilidade da potência, apesar do sofrimento que ele viveu. Né? Se quiserem passando... Pode passar o próximo. Eu adorei essa sua analogia, viu? Sim. Não só pela história do Van Gogh, como mas que ele produziu com tanto sofrimento mental, ele produz essa arte toda. Isso. E aí, não é incapacitante, né? Não é incapacitante. Né? Aliás, saúde mental, né,
trazer a criatividade e o humor são índices importantíssimos de saúde mental e que as pessoas acabam... Eu me apego muito nessa questão do bom humor. Sim, com certeza. E aí, quando ele escreve, né, nesse quadro, gostaria de caminhar com tudo, quando ele escreve as cartas para o irmão, né? Gostaria de caminhar contigo para averiguar se olhamos as coisas da mesma forma. E é essa questão da empatia que, infelizmente, foi tão denegrida. Com certeza. Durante a pandemia. Essa questão da empatia, de eu olhar o mundo no mesma sintonia que você, é eu me despir da minha onipotência e olhar o mundo do meu filho de 2 anos. Olhar o mundo do meu filho de 5 anos. Se fala de se colocar no lugar do outro, né? Exato. Porque é linda a definição de empatia, mas a gente não consegue ver isso acontecendo no dia a dia, né? E quem está vivendo o transtorno mental está olhando o mundo com a dor. E muitas vezes, ao seu redor, está sendo minimizada essa dor. No adolescente, como mimimi, como uma geração que não quer produzir. Então, realmente, o que nos dignifica o adulto fracassado como ser humano é a produção. É, verdade. E essa possibilidade que temos e não é totalmente valorizada. Então, como eu olhar o mundo através do olhar do adolescente, através do olhar do homem, do gay, da mulher. A ciência fala muito até da espiritualidade, né? E a gente percebe muito na espiritualidade como é importante você ter esse olhar para o outro, porque quando você passa por um problema grave, aí você começa a perceber questões que você passou batida a vida inteira. Então, às vezes, uma doença, uma perda, você se desperta para questões que você fala, como é que eu vivi até aqui sem olhar para isso? Se você fica com alguma deficiência física, por exemplo, você fala, meu Deus, eu nunca valorizei as calçadas que não têm acesso, eu nunca olhei para as pessoas que eu poderia ajudar a subir em algum lugar. Quer dizer, às vezes a pessoa passa por uma vivência traumática e melhora até como ser humano, né? Sim, por isso que eu te digo dor. Que essa dor. Então, a crise, muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou precisar procurar uma ajuda. Eu vou, sem dúvida, deve procurar. Porque ali está a possibilidade da mudança, desse olhar mais amplo. A gente costuma dizer, né, Márcia, o mundo não vai mudar. Mas se a gente mudar, a gente consegue mudar o mundo. Lindo, é. Verdade, Doria. Né? Então, essa é uma situação em que muitas vezes a dificuldade, se a gente puder aproveitar a lição da dificuldade, com certeza a gente também vai encontrar esses novos caminhos. Né? É impressionante como a gente precisa de alguém, às vezes, para nos mostrar esses caminhos, né? Quando a gente está com a saúde mental em dia, perfeita, tudo bem, a gente enxerga muita coisa, né? Parece que a vida fica mais leve. Mas quando não, há necessidade. E as pessoas precisariam procurar um psicólogo ou não? Eu valorizo muito a vinculação, né? Porque às vezes ele se vincula ao técnico de enfermagem, ao farmacêutico, ao enfermeiro. Então, como é que é a saída dele e quem que ele poderia se abrir? Porque muitas pessoas, como a gente falou agora há pouco, têm vergonha de dizer esses sintomas. Tem medo de ser julgado. Porque as pessoas julgam com uma facilidade impressionante, mais do que compreendem, né? A compreensão parece que é uma palavra que é tão difícil para as pessoas exercerem, mas o julgamento é fácil. Sim. Então, é essa questão de não conseguir olhar né, em conjunto com o outro. Então, eu vejo no dia a dia e penso que todos nós humanos somos capazes de acolher o outro ser humano. Todos nós somos capazes de ouvir, todos nós somos capazes de olhá-los. Não é só o psicólogo. Aliás, no SUS, apesar dessas equipes apesar de todas essas situações, a gente tem 19 psicólogos para 100 mil habitantes. É verdade. Então, ainda é um investimento número muito nessa pequeno, categoria é muito pequeno. Muito pequeno. Então, acredito que esse trabalho que a gente faz de apoio às equipes, a gente vai formando esses profissionais. E para os gestores é uma alerta, né? A gente que fala, e as pessoas que nos assistem são da área de saúde ou não, os gestores teriam que perceber que quanto mais você investe em equipe multi,
mais barato vai ficar o custo com a saúde que você vai proporcionar, porque as pessoas terão prevenção, farão exercícios físicos, se cuidarão mais, né? Sim. Se reconhecerão melhor como Com ser humano. certeza. Então é uma questão de custo até, né? A gente Sim. quando fala em saúde, em cuidado, em humanização, mas tem um custo isso também. É mais barato fazer prevenção, né? Você Sim. chega mais rápido a satisfazer Sim, a se sua nós clientela. fôssemos fazer uma pesquisa hoje de idas ao pronto-socorro com síndrome de pânico, por exemplo, com palpitação, é Perfeito. enorme É demais. o número de pessoas que procuram o E atendimento lá na não urgência. é, às vezes, um né? lugar adequado para receber uma pessoa com uma Com angústia certeza, enorme. com certeza. Então, é a produção de medicamentos, né? Você vai, né, produzindo cada vez mais situações de medicamentosas. Não sou contra, mas eu acho que a gente Há tem indicação, quem claro. tem. Há muitos pacientes que necessitam indicação. Sem dúvida. E a gente precisa, sim, sempre entender que aquela patologia, que aquele sintoma, que aquela condição tem um significado naquela pessoa, Exato. tá? Então, E não é só o medicamento que vai resolver. exatamente. Não dá para segurar essa corda achando que às vezes eu digo isso por uma coisa tão simples como a hipertensão. As pessoas acham que indo à unidade de saúde ou comprando particular, indo no seu médico privado, ela toma o seu remedinho, a pressão dela está controlada, tá tudo ok. E os problemas da vida dela? Sim, A atividade física ela faz ou não? Como é que ela leva a vida? Qual é o lazer? Ela se permite lazer? sim, Então não dá para você entender a hipertensão só com o medicamento. Eu acho que aí vale, né? tá? É a integralidade do Para cuidado sofrimento mesmo. mental. Para sofrimento mental, né? A gente na equipe tem nutricionista e a gente então lida com essa questão dos transtornos alimentares, né? Tem os fisioterapeutas, né? Que é muito importante, né? Porque muitos chegam com aquelas dores crônicas. E quando a gente entra, né, para trabalhar em conjunto, o quanto a gente sabe que aquela dor é um corpo manifestando a sua dor mental. Isso, somatiza, né? As questões Somatiza. mentais se Se somatizam. somatizam uma história de vida difícil, uma história de vida carregada, né, de vulnerabilidades, de violência, dói, né, em tudo. A na gente mente. sente isso no dia a dia, quando a gente está tensa, já logo trava aqui, né? Sim. O pescoço fica curto, a gente vai ficar com dores até o final da noite. Pois é. Então, a gente vai olhando e nós temos que saber nos olhar. Identificar E isso. identificar e minimizar cada vez mais o preconceito E falar sobre e a isso, né, Doriana? banalização. O segredo é Isso. falar, como a gente está propiciando aqui no Saúde One, que outros lugares façam isso mais vezes. É numa roda de conversa, é num barzinho, em vários, N lugares você tem a opção de falar, Sim. né? Você Sim. precisa falar sobre suas dores, né? Para elas ficarem menores. Até porque a gente vai encontrar muita gente com semelhantes angústias, não é? Isso ajuda, né? E divide, Divide. né? Amplia, No né? SUS, Acolhe, enfim. No SUS, onde é que as pessoas podem procurar? Porque eu quero falar do SUS e também queria que você citasse o particular, convênios, para as pessoas saberem. Então, identificaram esses sintomas. Sim. Perceberam que não é só naquele luto, naquele trauma, aquilo ainda está te fazendo sofrer por muito tempo. Sim. Aonde eles vão procurar Então, ajuda? em primeiríssimo lugar, na unidade de saúde mais próxima da sua Correto. residência, né? Nas USAFAs, ou enfim, nas unidades de saúde próximo. A partir daí, conversar com a sua equipe, enfermeiros, médicos, e essas equipes escutarem, acolherem, e se há equipe multiprofissional na unidade, então fazer a discussão em conjunto para que a gente possa acolher. E se não há, a gente precisa E se preparar não há, esses profissionais para esse acolhimento, né? Exatamente. Porque na hierarquia, então a gente sai da atenção primária e vai para a atenção secundária. Aí nós vamos ter os centros, né, os CAPs, entendeu? Os centros de atenção psicossocial. Porém, são, né, equipamentos muito mais dedicados a transtornos mais severos, como esquizofrenia, né? E outros transtornos que precisam ser cuidados de uma forma também multiprofissional e uma com demanda mais profundidade. grande. E também uma demanda Mas grande. eu acho que essa demanda da depressão, de esses estados em que você tem essas insônias, essas angústias,
que é hoje o novo modelo, é trazendo isso para a atenção primária. Isso. Eu me lembro quando a gente trabalhou isso juntas, você me falava, Márcia, mas isso significa 80% dos nossos casos. Isso. 80% são esses casos de depressão, das neuroses da vida, né? E 20% são os casos de transtornos clássicos, né? Psíquicos mesmo, em que há um tratamento que precisa ter na rede esse equipamento, essa equipe especializada nesse tratamento. Mas acaba ficando para atenção primária, que não é básica, né? Sim. Cuidado com isso, que é a maior demanda, né? É gigante o número dessa demanda. É gigante. Ideação suicida. Olha aí. Né? Chegar na atenção básica. Há um momento em que, claro, o profissional da atenção primária vai sentir a necessidade de encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, para fazer um trabalho de rede, né? Sim. Então ele vai, é acompanhado também na especialidade e volta. Isso. E se houver necessidade de internação, também temos, né, Doriana? Sim, a sem rede dúvida. Hospitalar. Necessita dessa internação, né? No casos mais severos, dos transtornos mais severos. Mas sem dúvida, a atenção primária, hoje tem alguns lugares que fazem as rodas de terapia comunitária, que é uma potência importantíssima. E que as pessoas, ou trabalhos em grupos, quando a gente também trabalha em grupo e traz essas pessoas para dividirem, muitas vezes elas também se sentem muito acanhadas de vir para o grupo, exatamente pelo preconceito, né, de como que eu vou falar das coisas. Mas vamos dividir. O que eu sinto, a outra vai falar. Exato. E aí cabe para você. E que saídas que isso tem, né, enquanto humanos. Perfeito. Olharmos para essas situações com mais naturalidade e com menos preconceito. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Gente tem que cuidar de gente. Existe até especialista, genticista, né? Isso. Especialista em gente. Que deveríamos ser todos. Exato. Falamos junto. E no privado, convênios, qual é o acesso que as pessoas teriam para esse cuidado? Então, hoje, né, houve uma ampliação dos convênios. Então, muitos convênios hoje... Que boa notícia. Uma boa notícia. Há anos atrás, não tinha, tá? Então, hoje, né, a gente cuida dessas pessoas, né, nos consultórios, no meu consultório, por exemplo, e o convênio, então, ressarce a despesa para esses pacientes. Exato. Né? Coisas que historicamente... Isso é importantíssimo, porque eu ouço muitas pessoas falarem, Doriana, mas eu não tenho condições. Eu já procurei no SUS, tive algumas dificuldades, que ainda é fato em muitos lugares, né? E eu não tenho condições de pagar. Mas quem tem um convênio, precisa perguntar, né? Ver o seu plano, que eles têm reembolso, né? Isso, exatamente. Tá. Tem reembolso. E tem psicólogos nos convênios, por exemplo, eu tenho a Unimed, no convênio também tem a possibilidade de eu ir à psicóloga de lá. Sim, e em Santos a gente tem a Unipsico. Olha. Né? A Unipsico também, as pessoas podem procurar a Unipsico, que tem, né, psicólogos atendendo de uma forma, né, através de convênio. E tem as universidades? Tem as universidades com as suas clínicas universitárias, onde, né, as pessoas são atendidas e os professores, os supervisores fazem todo o acompanhamento com os alunos. Então, é preciso, né, fundamental, primeiro a pessoa reconhecer que está realmente, né, dolorida aquela situação. E que há caminhos, há espaço. E o seu desejo, de fato, de investir na sua qualidade de vida. Importante isso que você falou. A gente sempre fala isso, a pessoa tem que querer, ela precisa necessitar ajuda. E pedir, né? Sim. Ela tem que querer e pedir ajuda. Sim. É muito diferente quando eu saio desse lugar de frágil, fraca, impotente e penso que eu tenho o direito de me cuidar. O direito da minha qualidade de vida. E cobrar isso da sua sociedade, né? Onde você esteja morando. Exato. Na localidade, busque saber quais serviços. E cobre, né? Isso. É um direito. O SUS que coloque mais psicólogos, sem dúvida, que a atenção primária seja mais potente, entende? E que a rede privada... Que a teoria toda é que a atenção primária atende 80% dos casos, mas cadê essa equipe, né? Isso. Mais completa? Mais completa. O que tem lá já é excelente, mas qual é a complexidade? Quer dizer, que mais profissionais você precisa? Sim. E até por região, né? Tem região que tem mais idosos, às vezes um geriatra, tem mais adolescentes, um especialista em adolescência.
Então, também dá para você trabalhar, os gestores trabalharem as regiões com as especialidades necessárias para aquela população. E ampliando, né? Um educador físico, ele pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Sem com dúvida. caminhadas, com encontros, com bate-papo. Essas terapias comunitárias com essas que você terapias citou. comunitárias. E na rede privada, realmente os convênios ampliarem esse olhar, possibilitarem essa condição. Perfeito. Que eu acho que quando você fala do custo saúde mental, quando você cuida, muitas vezes outras patologias com os exames caríssimos de uma tecnologia dura, né, no sentido que encarece, poderiam ser minimizados porque muitas vezes mais efetivo. Com certeza. Onde o cuidado realmente se estabeleça. Então as pessoas precisam olhar para si. E de novo o olhar que você mostrou, os gestores precisam ter esse olhar. Isso. Para a sua comunidade. Não é uma coisa que foi programada no Ministério da Saúde que para cada região vai ser o mais adequado. As pessoas também precisam ouvir a comunidade, ouvir as necessidades e trabalhar, se empenhar para esse atendimento. Não para o que é melhor para o profissional só às vezes, né? Mas para aquela comunidade. Sim. E aí vai até filtrar os talentos, porque eu digo que não tem ninguém incompetente. Os profissionais também têm talentos. Eu tenho talento mais com criança, então eu vou trabalhar naquela região que tem mais adolescentes, mais crianças. Não é? Também a gente tem que trabalhar de uma forma mais feliz com aquilo que a gente tem talento para, né? Sim. E respeitar, né? Também. E cada um respeitar a si, a sua história, tanto o profissional como aquele que está sendo cuidado. Ai, perfeito. Que mensagem linda. Dorian, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. Parece que a gente começou agora. É um prazer tão grande ouvir você falando sobre essas coisas. Me dá um alívio tão grande que eu estava até assim preocupada, porque a gente ia falar de um assunto denso, mas eu sabia do seu talento, trouxe a arte. Eu acho que é por aí que as pessoas têm que copiar essas formas de pessoas que tá dando certo, né? Como é que eu acolho? O que eu posso conversar? Quais as opções, os caminhos? Então, assim, eu estou assim, muito feliz. E eu queria que você finalizasse, né? É uma provocação, mas eu queria que você já falou bastante para a gente, mas assim, o que você poderia, olhando para aquela câmera, aconselhar as pessoas, para as pessoas perceberem o que nelas próprias, para serem mais felizes? Porque a gente fala muito assim, eu preciso ser feliz. Parece que é fácil essa receita de bolo, né? Eu vou ali na Ana Maria Braga pegar a receita de como ser feliz. O que você poderia nos dizer? Primeiro, né, olhe para si e veja o belo que cada um de nós temos dentro, né, da nossa história, da nossa vida, da nossa existência. Dói muitas vezes está, sem dúvida nenhuma, né, ali sangrando, mas existe possibilidade de acolhimento, de amparo, de cuidado. Então, eu penso fundamental a gente olhar para nós com um cuidado pessoal, de merecimento, de direito e de humanização conosco mesmo, né? Então, o que tem de bonito em mim, que vai com que eu me aprenda a ir me cuidar para minha ampliação da qualidade de vida. É lindo saber a sua beleza interior, né? Isso. Que nós somos seres humanos, temos a nossa afinidade, mas cada um tem uma beleza. Precisa descobrir isso, esse potencial, né? Sim. Não somos impotentes, somos potentes. Pode até finalizar com o lacinho branco que eu quero que as pessoas tenham. Olha isso daí, Dorian. O Van Gogh também, né, escrevendo ao irmão nos seus quadros, encontra o máximo de beleza que puder. A maioria das pessoas encontra muito pouco o que é belo. Olha. Então, não acredite naquele que te julgue. Não acredite naquele que te culpe. Ache o seu belo. Ache o seu potencial. E procure ajuda. Perfeito, Dorian. É preciso encontrar esse belo. Eu encontrei. Eu tenho belas amigas. Você faz parte de uma delas. Muito obrigada, viu? Olha, gente, eu acho que vocês ficaram como eu, emocionados. E eu acho que assim, o que a Dorian trouxe pra gente é assim, se priorize, né? Se escute mais. Sim. É por aí. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Que beleza.
Mas é isso aí, a gente precisa trabalhar para as pessoas serem bem informadas, né? Exato. Acho que esses espaços são fundamentais, né? Ai, Vamos foi bom. proporcionar, foi maravilhoso.